Fatorização de soma e diferença de cubos, terceira parte. Então, vejamos aqui mais um exemplo contendo fatorização da soma e da diferença de cubos. O exemplo aqui, 32x elevado ao cubo menos 4, que multiplica y mais z elevado ao cubo. Então, a primeira coisa é verificar a raiz cúbica dos termos. Mas, antes de verificar a raiz cúbica, podemos perceber que existe um fator comum entre esses dois termos. O fator comum entre 32 e 4 é o 4. 32x ao cubo, que divide 4, eu terei 8. 8x ao cubo. Menos 4, que divide 4, 1. Então, eu terei aqui y mais z, tudo isto ao cubo, fecha parênteses. E agora, eu posso fazer a raiz cúbica do primeiro termo e a raiz cúbica do segundo termo. Perceba que anteriormente eu não tinha a raiz exata, a raiz cúbica exata de 32 e a raiz cúbica exata de 4. Neste caso, a raiz cúbica de 8x ao cubo é 2x. E a raiz cúbica de y mais z ao cubo é y mais z. Tem o valor aqui negativo, então eu entro na segunda fórmula. Eu tenho a menos b, ficará 2x menos y mais z, que multiplica a raiz quadrada do primeiro termo, 2x ao quadrado, mais o primeiro termo, 2x, que multiplica y mais z, mais o último termo ao quadrado, y mais z ao quadrado. E vou desenvolvendo, eliminando os parênteses. Aqui eu posso eliminar esses parênteses fazendo a regra de sinal. Ficará 2x menos y, menos com mais, menos com mais, menos, que multiplica 2x ao quadrado, terei 4x ao quadrado. Aqui eu já posso aplicar a distributiva, 2x vezes y, eu terei mais 2xy, e 2x vezes z, eu terei mais 2xz. A soma ao quadrado, onde eu posso aplicar o produto notável. O produto notável ficará o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Fecha parênteses. E não podemos esquecer que temos este 4 aqui, que tiramos o fator comum. Então, este 4 ele vem aqui e ele vem aqui. Ou, aqui podemos também automaticamente multiplicar por cada termo dentro desses parênteses. Mas, por aqui, para o nosso desenvolvimento, este aqui já é a fatorização desta expressão. Vejamos outro exemplo. Este exemplo, bem similar ao anterior, temos 3 mais 3 que multiplica x mais y ao cubo. Então, não temos uma raiz exata de 3 e não temos uma raiz exata de 3x mais y ao cubo. Portanto, eu acharei o fator comum entre os dois números. O fator comum entre 3 e 3 é o próprio 3. 3 que divide 3, 1, mais 3 que divide 3, 1, x mais y ao cubo. Fecha parênteses. Portanto, agora eu posso achar a soma de cubos. Tenho positivo, vou achar a raiz cúbica dos dois termos. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de x mais y ao cubo, eu tenho x mais y. E aplicando a primeira fórmula, ficará a mais b, então eu tenho 1 mais x mais y, posso colocar direto, porque todos são positivos, que multiplica a ao quadrado, então eu terei 1 ao quadrado, menos o primeiro termo vezes o segundo, 1 vezes x mais y, entre parênteses, x mais y, mais o segundo termo ao quadrado. Então, eu tenho x mais y ao quadrado, fecha parênteses. E vou eliminar esses parênteses, então ficará. Não posso esquecer do 3, que tem o fator comum, então ficará 3, que multiplica 1 mais x mais y, fecha parênteses, abre outro parênteses, 1 ao quadrado é 1, e multiplico 1 vezes x, menos 1 vezes x, menos x, distributiva, menos 1 vezes y, menos y, mais,
Aqui tenho a soma dos quadrados, posso aplicar o produto notável. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. E, portanto, aqui eu acho fatorização a soma destes cubos. Vejamos o último exemplo. Portanto, aqui neste último exemplo, temos um exercício um pouco mais avançado, porque temos x menos y. Não temos a raiz cúbica exata de x e nem a raiz cúbica exata de y. E, portanto, vamos forçar um desenvolvimento. Sabemos que quando temos a raiz cúbica de x, para transformarmos isso, vamos manter a base, que é o x. Sabemos que aqui existe o 1, então eu tenho o 1 interno, que divide pelo número da raiz. A raiz, no caso, é cúbica, é 3, eu terei 1 que divide 3. Portanto, a minha raiz cúbica de x será x elevado a 1 sobre 3. E a mesma coisa aqui, y elevado a 1 sobre 3. Temos aqui uma diferença, temos a segunda fórmula. E ficará a menos b, então eu terei x 1/3 menos y 1/3, que multiplica o quadrado do primeiro termo. Então, eu terei x 1/3 ao quadrado, mais o primeiro termo, x 1/3, que multiplica y 1/3, mais o quadrado do segundo termo, que ficará y 1/3 ao quadrado, fecha parênteses. E vou eliminar alguns parênteses aqui. Aqui eu copio, então eu tenho x elevado a 1/3 menos y elevado a 1/3, que multiplica. Quando eu tenho expoentes, a propriedade da potenciação, quando eu tenho um expoente, uma base com expoente que também tem elevado a outro expoente, eu vou multiplicar a parte interna pela parte externa. Se eu tenho 1/3 que multiplica 2, eu terei 1 vezes 2, 2, 3 vezes 1, 3. Então, no caso aqui, ficará x elevado a 2/3. Mas, aqui eu posso aplicar a propriedade da potenciação, onde eu tenho x e y, que tudo isso tem um mesmo expoente. Mas, aqui acontece que nem no primeiro caso, terei y elevado a 2/3. E, portanto, aqui eu tenho a fatorização desta diferença de cubos. Lembrando que este exemplo aqui é um pouco mais complexo, então é mais utilizado a nível de graduação. Utilizamos ele aqui somente para demonstrar, caso apareça esses tipos de exercícios. Eu vos convido a assistir outros tipos de soma e diferença de cubos nos próximos vídeos, assim como assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site do Talias Plus.